Alvinegros, Alvinegras. Vai, Este Corinthians. é o podcast Irmandade Corintiana número gastou a voz hoje. 198. Aqui comigo hoje, o grande Gibson e o genial Icarão. Tudo bem com vocês? Tudo certo? O famoso Zé Elias. Tudo na paz. Zé Elias, é verdade. Faz tempo que o Edson não chama de Zé Elias, né? Um abraço pro Edson aí da Irmandade Corintiana. Tava E aí, com meus saudade. amigos, tudo bem, meu? Belezinha. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. E vamos começar logo, porque tem muito assunto pra gente falar nesse podcast. Apesar da semana não ter tido jogos do Corinthians, tem muito assunto pra gente falar. E a gente vai começar a falar de uma coisa que aconteceu hoje, né? Hoje, vários corintianos se reuniram lá na Paulista, num movimento antifascista, gritando democracia, enfim, num espírito bastante corintianista, né? Contra os fascistas, como eu falei, um movimento antifascista acontecendo ali na Paulista. Torcedores de vários times, né? A maioria deles era corintianos, mas também tinha torcedores de outros times juntos. Mas um movimento que começou com a Gaviões. Pô, cara, bicho, Gaviões sendo Gaviões, né, cara, bicho? Quem não gosta, vaza, velho. Saca? Simples e bonito, né? Óbvio que teve torcedor de outros times, eu vi fotos. Agora há pouco um amigo meu que tava lá me mandou, inclusive, uma foto lá. E, cara, tinha pessoas de outros times, embora, assim, uma minoria absoluta. Tinha meia dúzia de palestrinos, meia dúzia de São Paulinos, enfim. Talvez um santista perdido ali no meio, né? Porque, coitado, pros caras virem de Santos pra cá, na idade deles é difícil, né? Fazer isso. Mas, cara, Gaviões encabeçando um movimento aí, um movimento importantíssimo, né? Pra acabar com esses discursos absurdos que estão tendo no país, né, ultimamente. Duas coisas me deixaram bem contentes, assim. Uma foi exatamente isso que o Gibson falou, eu fiquei bem contente que teve uma união das torcidas, do Corinthians estava em grande maioria, né? Mas é muito bacana saber que houve o apoio de outras torcidas também, teve uma união, né? E o tema não foi futebol, foi em prol de uma coisa que é uma luta histórica dentro do país, e como não podia deixar de ser, o Corinthians tem isso na sua verve, né? Corre nas veias, né? Esse sangue pela luta da democracia. Inclusive, não sei se foi uma impressão, né? Mas logo a faixa ali que está passando, né? Da luta pela democracia, ela me pareceu aquilo... remeter a um pouco da democracia corintiana, né? Na fonte ali, me lembrou um pouco daquilo. No mais, eu acho que, pelo que eu vi de imagem do começo, né? Depois acabou, enfim, ganhando outros contornos, mas pelo que eu vi do começo, estava em um protesto pacífico, e aí depois, enfim, ganhou todos os contornos que ganhou, mas... no começo eu fiquei bem emocionado, algumas partes ali eu fiquei bem emocionado em ver que as torcidas estavam unidas em prol de uma mesma luta. Eu vou falar pra você, também fiquei emocionado. Eu acho que é muito legal ver a nossa torcida lutando, né? Por um direito que conquistamos depois de muita luta, né? A democracia não foi fácil, não veio de mão beijada para os brasileiros, né? E a gente parece que em alguns momentos esquece disso. E a gente está passando por um momento no Brasil que isso parece que esse esquecimento parece que cresceu demais, né? E a gente está vendo movimentos fascistas aí, disfarçados, tentando disfarçar os seus símbolos, tentando disfarçar a sua origem, mas que são pegos no pulo, assim, né? E é importante a gente ir para as ruas, apesar da doença, apesar do Covid estar aí. A gente via já alguns finais de semana protestos a favor de uma ditadura. Eu acho meio absurdo alguém ir para a rua querer a volta de uma ditadura. Não entendo isso. Protestos para você ser proibido de protestar depois, é meio absurdo isso, mas enfim. É contraditório, né? Não, estupidez pura, cara. Quem pede intervenção militar, essas coisas, é gente estúpida, cara, que não estudou história, cara. Né? Então, não tem meia palavra, cara. A partir de um instante, porque uma coisa, né, o protesto de hoje é pedindo democracia. Não é um protesto pra falar, tipo, nós somos contra a direita ou contra a esquerda. A questão não é essa, né? Porque a questão é que a partir do instante que um imbecil
que nem o Eduardo Bolsonaro fala que a questão de ruptura, de conflito é uma questão eminente, aí não é democracia, velho. O cara tá pregando que o bagulho vai pegar. Então, velho, aí acabou, velho. Aí acabou. Isso não é democracia. É aí onde a gente traça o risco, velho. Daqui a gente não passa, saca? Então, desse discurso pra lá, é inaceitável, cara. Acabou, ponto. A gente já criticou bastante a Gaviões aqui em outros momentos, na Irmandade, né? E a gente, nenhum de nós três faz parte da Gaviões, tem rabo preso nesse sentido. Mas eu acho que a Gaviões começou esse movimento e a Gaviões também é Corinthians, ela faz parte do Corinthians e é por isso que a gente está discutindo isso. Hoje em dia, a gente falando pra gente ficar só no esporte, que não mistura esporte com política, isso é bobagem. Esporte e política se misturam claramente, enfim, no nosso dia a dia, em todo momento. Não existe esporte sem política e não existe política sem esporte. Aliás, política não se faz só na hora de votar, né? Ou você escolher tal empresa para comprar alguma coisa, ou você decidir não ir em tal lugar por causa disso ou por causa daquilo, também é política. Você ir comprar um pãozinho na padaria é política também. Enfim, isso não começou agora, né? A gente viu um tempo atrás, a gente via vários finais de semana movimentos pedindo a ditadura e a volta do AI-5 na Avenida Paulista. E aí teve um final de semana que a Gaviões foi lá, a torcida do Corinthians se organizou ali, juntou rapidamente as pessoas da Paulista e espantou o movimento, né? E esse movimento foi crescendo durante 2, 3 semanas e culminou nisso que a gente viu na Paulista hoje. Enfim, só para não deixar de frisar também, do mesmo jeito que a Gaviões protestou aqui na Paulista, também houve protestos da torcida do Flamengo no Rio de Janeiro e da torcida do Galo em Belo Horizonte, enfim. Eu acho que é isso, acho que a gente é a favor da democracia, eu acho que o Corinthians tem uma história de luta pela democracia, pelo povo. A Gaviões nasceu durante a ditadura já com essa fala de democracia. A Gaviões acho que foi uma das poucas torcidas que durante as eleições para presidente lançou vídeo falando para não votar no candidato que ganhou a eleição, quer dizer, a posição política da Gaviões está bem clara e ela não se calou nesse momento e eu acho que isso é importante, enfim. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a galera que tá comentando aí contra a gente e tal, enfim, vocês têm todo o direito de ter a opinião de vocês e acho que isso é totalmente válido dentro da democracia, né? Fazendo uso da democracia, acho que a nossa opinião aqui de falar sobre a história da Gaviões, enfim, a história do Corinthians, como o Gui disse, a gente já criticou bastante a Gaviões aqui e eu não sou 100% favorável das torcidas organizadas por muito do que representa. E especificamente hoje, quando a gente fala do sentido do que foi feito, e teve alguém, eu não lembro agora exatamente, acho que foi o Emílio Moreira que comentou aqui sobre se atrelar aos porcos, né, que necessitou. Cara, eu sinceramente acho muito bonita a união das torcidas em prol de uma causa. Já teve em outros casos, sei lá, a gente tá falando agora de democracia, mas eu lembro da época da Chapecoense, enfim, teve uma série de ações, de momentos que houve essa união e eu sou sempre a favor dessa união, cara. Quando eu puder falar sobre essa união, a gente é sempre a favor da união. Aliás, toda vez que a torcida comete atos violentos, seja a torcida corintiana, seja de outras equipes, a gente fica mal, a gente critica, quer dizer, o esporte serve para unir as pessoas, não serve para afastar. Você pode tirar um sarro, pode fazer uma brincadeira com o adversário em determinado momento, outro ser vítima também de uma brincadeira em um momento ou outro, mas serve para isso, quer dizer, você não pode... a briga das torcidas tem que ser só nas palavras e tudo mais. Na hora de vamos ver, tem que se unir mesmo. E aliás, assim, se a torcida se unisse em outros momentos também, né, para exigir, por exemplo, que o presidente da CBF saísse, que as federações tivessem um papel mais importante no futebol e tudo mais, seria tão importante quanto essa manifestação de hoje. E assim, as pessoas estão falando assim, vocês estão usando a esquerda e tal. A gente está a favor da democracia. A democracia prevê esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, enfim, diagonal e tudo. Essa que é a diferença. Tem um lado que não quer isso, tem um lado que só quer a ditadura. E a ditadura significa que só tem um lado, só é ouvir uma voz. É isso que eles querem. E a gente quer que seja possível escutar todas as vozes, esquerda, direita, pra cima ou pra baixo, qualquer lado. Essa que é a questão. As pessoas não entendem que a questão não é direita ou esquerda, a questão é questão de democracia, cara. Né? Você pode ser direita, pode ser... Aliás, aqui na Irmandade mesmo deve ter gente mais de direita, gente mais de esquerda. Isso é irrelevante, ninguém aqui é filiado a partido político nem nada, né? Mas a questão é que, bicho, não dá pra ficar passando pano pra discurso imbecil,
saca? E nesse sentido, a Gaviões foi lá e mandou muito bem hoje. Como eu já comentei, tinha um brother meu que tava lá, cara, o protesto tava absolutamente pacífico, até que teve confronto que os caras foram lá em cima da Gaviões, velho. Tava absolutamente pacífico o processo, cara. Então, bicho, a polícia também sendo polícia como eles costumam ser, saca? Eles passam pano pra que eles querem passar e não passam pano pra que eles não querem passar, é sempre assim. Enfim, essa semana também uma coisa importante que aconteceu foi que o Corinthians, logo no início da semana, lançou uma carta aberta, se posicionando contra uma volta rápida do futebol. A gente percebe um movimento muito grande para uma volta daqui a 15 dias, 20 dias para o futebol, e o Corinthians lançou uma carta se posicionando contra essa volta rápida do futebol. Eu vou ler duas frases, a primeira frase e a última frase, e dar um resumo aqui do que essa carta aberta dizia, né? Abre aspas, depois de 23 mil mortes causadas pela Covid-19, todo o debate é menor. A carta aberta do Corinthians começa assim. Hoje a gente já sabe que a gente está chegando quase em 30 mil mortes, quer dizer, em menos de uma semana, de 23 mil, a gente está chegando em 30 mil mortes. No meio da carta eles pedem mais diálogo entre os clubes, entre a CBF e as federações para tomar uma decisão conjunta a respeito da volta do futebol. E termina a carta aberta dizendo: como negócio sustentável, o futebol só poderá voltar depois de uma articulação eficiente, focada tanto no bem-estar das pessoas quanto na segurança e da saúde dos estados envolvidos. Eu acho que foi importante a decisão do Andrés e do Corinthians se posicionar desse jeito. Acho que a gente via outros clubes que se dizem clubes do povo aí se posicionando pela uma volta rápida, e eu acho que não é o momento ainda de se tratar dessa volta e dessa maneira assim. Eu acho que essa carta tocou num ponto importante, né? Quando você lê a carta inteira, eu aconselho todo mundo a dar uma procura na internet, aí você vai achar fácil, né? Ler ela inteira, porque ela toca num ponto importante que é o seguinte: a carta do Corinthians fala o seguinte, a nível nacional a gente não tem trocando em miúdos, a CBF, enfim, não está coordenando o retorno ao futebol como deveria, né? E deixando muito a cargo das federações, e sendo que cada estado tem uma realidade diferente, né? Inclusive em relação ao contágio do vírus. Tem estados onde a coisa está começando, tem estados onde a coisa já está avançada. Então, e aí fica uma coisa muito fragmentada, né? E ninguém joga. E uma frase importante que está nessa carta é que ninguém joga futebol sozinho, né? O futebol é uma construção coletiva de todos os times, de todos os times do Brasil. Então, cara, tá na hora de sentar todo mundo junto e conversar um jeito certo de fazer essa volta no tempo certo, do jeito certo de fazer isso. E não, a carta deixa ter uma postura crítica de, vamos parar cada um de atirar para um lado, né? Vamos sentar e vamos conversar e vamos ver o jeito certo de fazer isso. Vamos se unir, encontrar a saída para uma situação, uma pandemia inédita. Sim, né, na história recente. O Corinthians não vai decidir nada sozinho. Assim como o Flamengo não decide nada sozinho, ninguém decide nada sozinho. Né? Tem que todo mundo sentar e conversar. Só que quem deveria estar liderando esse processo de conversa não está liderando esse processo de conversa, né? Então é um jeito até de cutucar e de cobrar uma maior liderança e, vamos fechar esse assunto, vamos conversar isso direito. Para voltar, de fato, tem que ser mais ou menos essa união que o Gibson tá falando. Mais ou menos não, tem que ser essa união que o Gibson tá falando. O debate é em torno da gente conseguir superar essa crise de vida, né? De vida ou morte. Qualquer debate, qualquer outro debate é secundário. Agora não é hora de debater se tem que voltar, se não tem que voltar, se tem que treinar, se não tem que treinar. Assim, eu prefiro que o Sid Clay volte 10 quilos mais gordo, mas a gente consiga achar, sei lá, a solução pro corona, do que agora ter que correr, sabe, para voltar com treino, futebol. Cara, a gente tá longe de ter uma situação resolvida e o futebol é o que menos tem que se pensar agora. E durante a carta, né, o Corinthians cita os países que estão retornando ao futebol. O melhor exemplo deles que está mais próximo da gente é o da Alemanha, né? Já é possível até ver jogos do campeonato alemão na TV a cabo. E eles falam, a volta do futebol nesses países aconteceu com a curva descendente, né? Quando já tinha uma situação sob controle. Aqui no Brasil não temos uma situação sob controle. Quer dizer, começar a discutir volta de futebol com a curva ascendente do jeito que está é besteira, é bobagem. E fora você comparar a infraestrutura como país da Alemanha em relação ao Brasil, que é covardia, enfim, né? A Alemanha, de modo geral, enfim, o governo alemão, ele se organizou e organizou a sociedade em torno do combate ao coronavírus, né?
E por isso eles conseguiram sair mais rápido disso. Né? Tem países que estão passando por isso muito mais lentamente do que outros. No caso do nosso aqui, a gente está completamente à deriva, cada um fazendo do seu jeito. Tá que nem o futebol, cara, basicamente. Né? Cada time querendo fazer do seu jeito. Né? Então por isso vai demorar mais para passar no Brasil essa questão. Né? Fora que a nossa infra é muito pior, enfim, não dá para comparar a nossa infraestrutura com a Alemanha, mas vai demorar muito pra gente sair disso aqui, cara. Né? O que a Alemanha passou lá durante 2 meses, 3 meses, a gente vai passar aqui durante 5, 6, no mínimo, né? Enfim, a Federação Paulista anunciou essa semana que também fechou um convênio com o Hospital Albert Einstein para testar todos os times de São Paulo, os jogadores, os elencos. Mas ela ela falou que fechou essa parceria, mas também não deu data, não falou que vai ser na semana que vem, não falou que pretende voltar com o futebol, então, enfim, falou que vai testar os jogadores. E pelo que a gente já viu em outros estados, a gente vai encontrar um outro jogador que está contaminado pelo vírus, né? A gente já viu isso acontecer no Rio de Janeiro, lá no Sul, em Santa Catarina também. Eu acho difícil a gente não encontrar jogador ou membro de comissão técnica aqui em São Paulo que não esteja contaminado, né? Mas, cara, é muito complicado isso, né? Porque, assim, tem muito jogador, cara, que não vai dar. Da mesma maneira, não quer expor a família dele. O único jeito de você fazer isso com segurança é você pegar todos os jogadores de comissão técnica e colocar eles num lugar isolados e ficar todo mundo lá entre si. Porque se todo mundo sai dali, vai conviver com a família e vai no supermercado e vai não sei o que, aí não adianta nada fazer isso. Eu vou imaginar um jogador casado, com filhos, ele tá cumprindo a quarentena na perfeição, maravilhosamente bem, vai treinar, começa a treinar, tá cumprindo o treino também, não tem contato com ninguém, entra no carro dele, vai dirigindo, não tem motorista, não tem amiguinho, enfim. Mas de repente a mulher tem um amante, né? Aproveitou que ele já tá 60 dias em casa sem ver o amante, o cara foi treinar, foi encontrar com o amante, ela voltou contaminada, vai contaminar o jogador e depois vão falar que é culpa dele. Por exemplo, aqui só pra dar uma animada aqui na situação. Nossa, mas que trash, né? Que exemplo trash não, você foi buscar. É só que as coisas são interligadas, é isso que eu quero dizer. Sim, eu entendi. Não, eu ia citar até em paralelo a tudo que vocês estão falando, o Leonardo Costa, ele fez um comentário aqui, eu acho que não tem clima pra nada esse ano. E aí, parando pra pensar também, como que seria, né, o futebol voltando hoje? Vocês conseguem imaginar isso, cara? Sei lá, em sentido até de treino mesmo, porque... em todo o contexto do que a gente está vivendo, não sei, mas não se encontra, na minha visão, uma discussão de futebol. Como é que será que o time vai se armar para o jogo tal? Cara, isso perdeu completamente importância, assim, dentro do contexto, sabe? Do que a gente está vivendo esse ano. Então, eu confesso para vocês que eu não consigo nem enxergar como que voltaria hoje, assim, qual seria as circunstâncias se a nossa vida inteira... como a gente, enfim, que não é jogador de futebol, se a nossa vida como um todo vai mudar, o futebol também vai mudar. E é todo um processo para acontecer essa mudança. Não é, beleza, então vamos voltar agora correndo porque precisa voltar. Não é assim, cara. E voltar na união, né? Eu acho que esse momento é um momento de união. O que a gente está vendo aqui no mundo, os locais que estão voltando mais unidos. E aqui no Brasil a gente está vendo o contrário, quer dizer, a gente está vendo cada vez mais divisão. O Brasil já está dividido faz tempo, né? A gente já sabe, politicamente e tal, e esportivamente e tudo mais. A gente viu que em alguns lugares do mundo essa pandemia até uniu mais o povo, enfim, em torno de um mal maior. Aqui no Brasil a gente não está vendo isso. E eu acho que isso só vai atrasar a nossa volta em tudo, né? Politicamente, economicamente, para o futebol, para o trabalho, para as escolas. Isso tudo só vai dificultar muito mais a nossa volta em todos os aspectos da nossa vida, enfim. E como a gente falou que não volta da mesma forma, quer dizer, a gente está vendo já os jogos sem público, quer dizer, para voltar a ter público vai demorar mais tempo ainda. O calendário do futebol já está atrapalhado pra caramba. Eles continuam mantendo a ideia de continuar o Paulista e o Brasileiro integralmente. Essa semana o Walter Feldman, secretário da CBF, falou que os campeonatos estão mantidos, vai continuar tudo do mesmo jeito. Se for preciso, a gente termina os campeonatos em fevereiro e março no ano que vem. E aí eu penso, mas aí o ano que vem que vai estar prejudicado, porque no ano que vem ainda tem a Copa América, teoricamente, né, a Copa América, a Eurocopa e tudo mais. Quer dizer, então todo ano vai comer um pedaço do outro ano. Essa é o negócio. Porque... É o discurso de quem é desconectado com a realidade do calendário do futebol, né, cara? Porque o calendário do futebol brasileiro é um absurdo, né? A gente já não respeita nem data FIFA, né?
É diferente. País que tem um calendário do futebol muito mais organizado que o nosso, já cancelou o campeonato porque não vai ter data suficiente para fazer, né? E os caras vêm com um discurso desse de que, não, vamos manter os campeonatos. Cara, não vai ter data para manter isso, cara. É brigar contra o óbvio, né? Eu realmente não penso que é hora de voltar, envolve todas essas sessões que a gente tá falando, mas assim, é uma discussão interminável, né? Porque a gente entrou em quarentena, cara, acho que deve ter perto de 3 meses, né, que a gente tá em quarentena. Eu lembro quando foi o nosso primeiro programa em quarentena, eu lembro que a gente chegou a comentar sobre isso ainda, tava se falando sobre, será que vai voltar o Paulistão, será que não vai e tal. E as discussões em torno desse assunto, elas continuam desde aquela época. Não mudaram, né? Não tem uma solução. Não tem uma solução. Três meses depois, a gente tá viável, falando a mesma coisa. A gente não mudou o assunto, não virou a página. Quer dizer, 3 meses depois já tinha que ter virado a página. Exato. Então, assim, se não tem uma solução, não vai voltar. Sim, nesse meio de tempo, assim, a CBF já deveria ter especificado planos. Olha, o plano é esse, a partir de quando tiver essa condição, a gente volta. Aí você tem um plano para voltar, né? Você fala, a partir de tais parâmetros, a gente consegue voltar. Legal, a CBF não fez isso, né? E outra que a gente não pode especular sobre volta de futebol enquanto tiver morrendo, que nem semana passada, aí tá morrendo uma média de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Essa semana a gente vai passar de 30 mil fácil, né? Cara, 30 mil pessoas foi o que sei lá, para dar um exemplo, que os americanos perderam de soldado na guerra do Vietnã inteira, velho, né? E as pessoas estão perdendo um pouco desse parâmetro, cara. Não dá pra discutir volta de futebol enquanto tá morrendo 1.000 pessoas por dia. E assim, só pra voltar a discussão pro calendário, quer dizer, eles falam muito, os jogadores já tiveram as férias, né? Então a gente vai poder entrar em dezembro, sem problema. Mas depois, sei lá, o campeonato termina em março, eles vão ter que entrar em férias. Não vai começar outro logo em seguida, né? Eles vão ter que entrar em férias, a gente vai perder um mês ali, abril, maio, sei lá, eles vão ter que estar em férias, velho. Alguém tinha comentado aqui que tinha que entregar o título pro time que tava em primeiro no Paulista. A gente já falou sobre isso, né, alguns episódios atrás aqui, né? O Santo André, que seria no caso. Claramente não vai ter como voltar ao Campeonato Paulista, mesmo porque se, hipoteticamente, magicamente, a gente conseguisse acrescentar dias no calendário, o ano não tem mais 365 dias, tem 565 dias no ano. Mesmo se conseguisse fazer isso, né? Por exemplo, o Santo André, que estava na liderança do campeonato, já está sem time, né? Porque eles formaram um time com contratos curtos para disputar o Campeonato Paulista, eles não conseguem manter esse time ao longo do ano. Então todos os contratos deles já venceram, né? Os caras vão voltar a disputar o título, o campeonato com que time, né? Daí vai ser uma puta injustiça com os caras, é óbvio que vai ser uma injustiça, porque eles estão fazendo um belo Campeonato Paulista, né? E vão falar o que agora? Joga com quem quiser, põe um moleque de 15 anos de idade aí pra jogar? Não dá pra fazer isso. Ou seja, tem uma impossibilidade, as pessoas ficam querendo brigar como se nada tivesse acontecendo, sabe? Tem uma dificuldade de lidar com uma coisa, um muro que aparece na frente. Esse muro é essa pandemia, cara, sabe? A gente tem que lidar com isso, cara, né? Não tem como ignorar esse muro e falar, vamos pular esse muro, né? Não tem como ignorar isso, cara. Pode também decidir para não ter um campeão, por exemplo. Você não quer que o Santo André seja campeão? Beleza, então não tem campeão, não tem rebaixamento, fica esses times todos por mais um ano desse jeito no campeonato, por exemplo, né? E assim, o Santo André, o presidente do Santo André estava sempre a favor da federação. A federação falasse que ia voltar ao futebol, eles estavam a favor, porque eles são um time pequeno, eles dependem dessa verba, né? Eles não vão se revoltar e falar, não vamos disputar mais esse campeonato e tudo mais, enfim. Eles não podem falar isso. E eles dependem da ajuda dos grandes para poder falar isso, talvez, né? Por isso que a união é importante. E acho que o que está acontecendo de interessante no futebol paulista é essa união. Os times paulistas decidiram que vão voltar todos ao mesmo tempo a treinar para poder voltar a jogar no mesmo nível, todo mundo igual. Os times do Rio não fizeram isso. A gente vê o time carioca furando, inclusive, quarentena para poder treinar antes dos outros. Quer dizer, isso aqui em São Paulo está sendo bem legal de ver. Espero que até a volta do futebol isso não seja quebrado, né? Porque também a gente está elogiando aqui e daqui um mês isso pode se quebrar, enfim, algum deles pode furar e acabar com essa história toda, né? Espero que isso não aconteça. Falando de futebol, o Beto Igia e o Maurício Oliveira estão sempre com a gente, aí um abraço para eles. E aí eles estão comentando aqui do André Luiz, o que a gente achava do André Luiz. Essa semana saiu uma notícia, né, sobre o André Luiz que parece que teve uma possível proposta de um time da Coreia, acho, da segunda divisão. Ele tá emprestado, ele tá jogando lá. Ele tá jogando lá emprestado. Parece que vence o contrato dele daqui 6 meses.
E aí o time da Coreia meio que quer se aproveitar meio que dessa situação, porque sabe que o contrato vence daqui 6 meses e o Corinthians também não voltou ainda ao futebol, né? Tá toda essa situação. Então pensou em fazer uma proposta e o Corinthians fez uma contraproposta. Eles estão perguntando aqui o que a gente acha dele. Cara, o André Luiz é um caso meio à parte, né? Ele jogou pouquíssimo tempo, acho que ele jogou 4 jogos, alguma coisa assim, ou 5. Acho que nenhum deles foi titular, ou se for titular foi no amistoso. Acho que um jogo, se eu não me engano, no amistoso, ele nem teve oportunidade. Assim, se for pela oportunidade, aí eu até manteria, mas se for essa grana que a Coreia parece estar oferecendo, eu não pensaria 2 vezes em vender não, cara, porque o Corinthians tá precisando também. E se pagar em dólar, tá cada vez melhor, né? Não, melhor ainda. Melhor ainda. Com o dólar e o euro do jeito que estão, é quase impossível pro Corinthians disputar a contratação com qualquer time gringo, né? Aliás, para boa parte dos times brasileiros é quase impossível, mas pro Corinthians, especificamente com a situação financeira dele, é quase impossível de ficar disputando contratação, né? Então, se o cara se pinta um contrato desse, cara, tem que botar o cara, bota para vender mesmo e tchau. Enfim, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um podcast da Irmandade Corintiana, mas não vamos terminar sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais. Vai lá, Gibson. Todas elas, olha lá, fora aqui obviamente o Facebook e o YouTube onde a gente está ao vivo, temos o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Em todos eles, Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, não vou escrever errado. Só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!